agora a gente vai ouvir da voz do departamento jurídico como é que é a percepção de tudo isso que a gente conversou. Então, a gente começou amanhã falando sobre as tendências que a gente acredita que vão direcionar o mercado, ouvir o especialista de marketing, sócio de escritório, falando como isso está lidando na prática. Agora é a hora de ouvir o outro lado da mesa, né? Virar a câmera para o departamento jurídico na nossa conversa com a Alessandra, que é superintendente jurídico da Omni, está nos dando a honra de vir encerrar o nosso webinar, essa conversa muito boa, né? A Alessandra lidera a evolução do jurídico da Omni com um foco muito grande em automação, inteligência artificial, análise de dados, um foco muito grande em tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ela também é cofundadora da Networker for Her, ou seja, uma rede de networking e relacionamento. Então, mais uma vez, a gente falando que tecnologia e relacionamento estão andando de mãos dadas aí. E no ano passado ela foi vencedora do Prêmio Análise DNA+, Fenaló, na categoria IA para Empresas. Ale, muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Deixa eu incluir a Alessandra aqui. Aí. Oi, Ale, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, Mário, pelo convite. Bom dia a todos. Eu que agradeço. E, bom, a gente, enfim, né, tenho certeza que a nossa audiência está aqui ansiosa para ouvir os seus insights e os seus inputs sobre o marketing jurídico, mas eu acho que antes da gente começar a falar sobre marketing propriamente, é importante a gente falar sobre o papel do jurídico dentro das empresas, porque isso é muito... tem um impacto muito grande na maneira como os escritórios se relacionam com os seus clientes, principalmente quando a gente está falando de escritórios que atendem as empresas, né? E nos últimos anos tem ficado cada vez mais evidente uma conversa, né, e uma percepção de que o jurídico já não é mais aquela área técnica que diz pode ou não pode, muitas vezes diz não pode, né? Então, comercial sai correndo de vocês ali para na hora de fazer as consultas, ou então vem correndo sempre com as urgências, né? O departamento está cada vez mais integrado a um ecossistema de negócios e isso tem demandado também uma transformação na própria formação de competências e habilidades dos advogados, os internos das empresas e, naturalmente, das habilidades e competências dos advogados dos escritórios que estão no dia a dia de vocês, né? De alguma forma, os advogados dos escritórios, por serem parceiros de vocês no departamento jurídico, também integram esse ecossistema de negócios e precisam se atentar a essa nova realidade. Então, queria que você começasse esse nosso papo compartilhando como é que você percebe os escritórios de advocacia lidando com esse novo cenário e se, na sua visão, os advogados têm essa percepção de que o jogo do mercado jurídico já não é mais só sobre conhecimento técnico. Ótimo. Bom, primeira coisa, Mário, que eu acho que é legal falar é que o jurídico ou os escritórios, né, que são o nosso braço na extremidade, a gente tem que atuar no resultado, a gente tem que atuar nas perdas da empresa e reduzir riscos. Quando a gente consegue reduzir perda, a gente consegue reduzir o preço do produto para o cliente, né? Porque as perdas compõem esse preço. Então, é super importante que todo jurídico tenha essa visão. Ele tem que entender o que é a linha de perda do cliente e o que é a linha de risco para mitigar tudo isso e reduzir e melhorar esse resultado. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que demora um pouco para o advogado chegar, né, nesse número, né? Ele fica antes no momento muito de ali apagar incêndio, de ficar fazendo o que é demandado, sem ter esse protagonismo de ser realmente uma parte relevante do negócio. E aí, falando sobre esse momento de transformação que o jurídico está vivendo, que é um momento único, que eu particularmente acho maravilhoso, um dos melhores momentos que eu estou vivendo na minha carreira, de ver essa transformação do jurídico. Tem algumas habilidades que o advogado ele já tinha que ter muito bem estruturada e desenvolvida, para agora, com a inteligência artificial, ele conseguir
seguir com essas outras habilidades que estão sendo pedidas, né? Então, primeiro eu vou falar dessas habilidades que eu acho que já era algo que tinha que estar muito bem firme nos advogados. A primeira delas é o conhecimento profundo do negócio. Então, sempre ir atuar apenas no que sabe o que está fazendo e sabe o impacto do que está ali resolvendo, né? Então, esses dias eu contratei um escritório trabalhista. Ele já era nosso escritório, a gente pediu um parecer super importante, uma perda muito relevante que a gente estava tendo. E o escritório veio com um parecer técnico perfeito. Perfeito, era muito bom. Mas eu precisava que ele me falasse, e eu disse isso no momento da contratação, precisava que ele me falasse o que eu mudava no negócio para mudar, o que eu precisava resolver no negócio para mudar aquele cenário, parar com aquela perda. Mas ele precisava entender também a importância do negócio para a empresa. E o parecer veio super técnico, não pode ter subordinação, não, enfim, essas questões que a gente sabe, mas que não é o que a gente, apesar de ser muito bom tecnicamente. E a gente contratou um segundo escritório, e esse segundo escritório, ele falou o seguinte: Alessandra, daqui 2 dias eu volto para falar com você, eu preciso conhecer seu negócio, eu não consigo nem evoluir na conversa com você. E ele foi para campo. Ele e o time, a advogada e o time foram para campo. Eles passaram 2 dias vendo como o operador atuava, como o gestor do operador atuava, como que a Omni se comunicava com essas pessoas, como que ele se vestia, estava com uniforme, não estava, se ele tinha um crachá que tinha, enfim. Ele foi a campo, depois de 2 dias ele voltou e falou assim: qual que é a sua demanda? Eu entendi agora, e me fez uma proposta. E ainda assim, com tudo isso, quando veio um parecer que não falava o que eu tinha que mudar no meu negócio. Aí a gente conversou ali, foi muito rápido, rapidamente eles conseguiram, porque eles já sabiam, eles só não estavam com aquela, né, não tem esse costume drive, de escrever, E aí escreveram, exatamente, ficou perfeito. Eu falei, eu não quero texto, eu quero um quadro, me fala assim, o que eu mudo aqui, onde eu mudo? E veio aquele quadro dizendo tal. Então, eu acho que essa competência de conhecer profundamente o negócio é básico, tem que ser básico para todas as camadas, né, de hierarquia e de cargos de um escritório, da própria empresa. A gente precisa ter essa competência muito nata, tem que gostar de fazer isso. A outra é a comunicação. Eu acho que a comunicação clara, objetiva, não técnica e eficaz, aquela comunicação que você fala, a outra pessoa entende, consegue fazer algo com aquela informação. Essa habilidade, ela também é muito relevante para o advogado, e ele não pode, né, não deveria mais se comunicar com os clientes de forma, falando termos técnicos. A gente sabe o que fazer do ponto de vista técnico, mas o cliente não precisa saber aquilo nesse detalhe. Então, conhecimento profundo do negócio, comunicação e a técnica jurídica. E aqui, quando a gente fala da técnica jurídica, é aquela técnica jurídica permeada por todo o escritório, que a gente vê que tem uma estratégia de atuação, uma técnica profunda, não só num sócio que é referência num assunto e só ele é bom. Tem que ser aquela técnica que a gente vê desde de todas as pessoas que a gente conversa no escritório, eles têm uma linha de pensamento e de atuação muito alinhada. Então, eu acho que esses requisitos eram muito relevantes. E a gente já via que parte dos advogados tinha, parte não tinha, e aí veio a inteligência artificial e colocou tudo aí, transformou tudo e falou, e agora vamos ver como que fica esse jogo. E agora a gente precisa ter outras habilidades, inovação, precisa estar no nosso dia a dia, essa cabeça de inovar, criatividade, conviver com a tecnologia, não só aceitar, como conviver. A gente nem precisa saber profundamente, né, usar uma ferramenta, programar e etc. Mas a gente precisa minimamente saber escolher para contratar. A gente precisa saber fazer uma POC com uma ferramenta, né, um teste com essa ferramenta, a gente precisa saber qual fornecedor é bom, qual que não é. Porque senão a gente vai achar que o nosso escritório está trabalhando com o escritório, né? Que o escritório está trabalhando com IA, com a nossa empresa trabalhando com IA, e só está trabalhando
na verdade, com uma empresa que vende um produto que não atende, que não é legal, que nem tem uma assertividade tão boa. Então, minimamente, o advogado precisa saber lidar com isso para contratar, para escolher, para melhorar os processos e a eficiência do setor. E aí, sabendo, né, o que eu vejo como um escritório assim, de médio prazo que vai se destacar. Já é o escritório de hoje, você já vê que esses escritórios hoje já estão se destacando. Mas como se fosse para buscar, assim, eu abrisse hoje um escritório e fosse buscar esse posicionamento, eu teria, eu acho que 2 pilares. Um, que é esse que eu falei, que é um conhecimento técnico profundo e muito consistente ali em todo o time, comunicação clara, simples e conhecimento do negócio. Eu teria como ritual que meu time ali teria que conhecer de todos os clientes do negócio. Então, esse pilar muito bem estruturado. E do outro, esse pilar de inovação, de tecnologia. Então, andar junto com as empresas de tecnologia, promover eventos e chamar essas empresas para perto, testar tudo que tem aí no mercado, claro, dentro do orçamento possível, mas é muito possível testar até sem orçamento, muita coisa disponível. Então, eu acho que esse segundo pilar aqui, de romper os padrões e fazer coisas novas, se juntando a esses novos atores do mundo jurídico, assim, aí o grande segredo para um posicionamento nos novos tempos, né? Anotaram aí, pessoal? A Alessandra deu caminho das pedras para vocês, tá? E Ale, eu quero, inclusive, assim, aproveitar, muito assim, oportuno a maneira como você listou essas competências, essas habilidades. Quero compartilhar com você um apanhado aqui que eu fiz, que eu até prometi que ia te mandar, mas eu deixei para trazer de surpresa aqui para a gente ver o quanto isso é um discurso cada vez mais presente em pessoas em posições equivalentes à da Alessandra. Por quê? A gente está vendo aqui no centro uma postagem da Ale falando sobre T-Shaped. Recomendo que vocês acessem o LinkedIn da Alessandra e leiam essa postagem, porque fala justamente sobre essa nova maneira, enfim, né? Essas novas competências e habilidades. E na mesma semana em que a gente estava construindo esse painel, a gente viu a Ju Albano, que é uma das fundadoras do coletivo Ser SEO, compartilhar esse quadro feito pela Marina Ferbaum, justamente falando sobre as habilidades em ordem de importância, e estão aí todas, né? Coerentes com o que a Alessandra trouxe, né? Então, as habilidades jurídicas, as habilidades de gestão socioprofissional e a tecnologia aparecendo ali. E, de outro lado, a Verônica, que, enfim, também é líder de departamento jurídico, falando do jurídico como product owner, né? Então, essa função do PO, o PO jurídico, ou seja, esse olhar para o negócio. Então, é um movimento que está acontecendo. Eu acho maravilhoso que são todas lideranças femininas desse mercado puxando esse movimento acontecendo, né? Então, todas as vezes muitas das vezes que eu ouvi falar sobre esse novo momento do jurídico, o protagonismo, o olhar de negócios, esse discurso tem vindo muito forte de lideranças femininas. Eu acho realmente incrível, mas assim, de toda forma, a gente está vendo isso permear diversos mercados, né? A gente ouviu ela falar da importância da tecnologia para o mercado em que ela atua, mas, enfim, todos os outros mercados já vêm reforçando, corroborando a importância dessas novas competências e habilidades. E aí, Ale, eu queria entender, assim, agora com você, nesse contexto que a gente está vendo, né? É óbvio que é fundamental que os advogados tenham compreensão sobre o mercado e o negócio das empresas que eles estão atendendo. Mas, aí falando um pouco da nossa realidade aqui como parceiros de marketing, a gente sempre que traz esse ponto nas conversas com os escritórios, eles falam, não, mas isso a gente conversa com os nossos clientes nas reuniões, enfim. E muitas vezes essa percepção do conhecimento e do domínio
que o escritório ou os sócios do escritório têm sobre o seu negócio, o seu mercado, ela fica muito restrita às salas de reunião, né? Então, é claro que talvez você, sócio do escritório que está me ouvindo, está ouvindo a gente falar, não, mas isso é óbvio, e é óbvio que eu sei da empresa e tal, enfim, tenho capacidade de conversar com o meu cliente sobre os desafios de negócio dele. Mas eu queria ouvir da Alessandra como que o posicionamento do escritório e dos sócios para além das salas de reunião, né, para fora desse dia a dia, desse one-to-one com você, Ale, como é que isso é importante para você ter, enfim, confiança, para você considerar, inclusive, um parceiro jurídico e ter a certeza, ou pelo menos a percepção desse entendimento que eles têm do cenário de negócio da sua empresa. Eu penso que é super importante você manter uma agenda completamente fora da sala de reunião, né? Eu acredito, a sala de reunião é para resolver um caso técnico específico. Você está provisoriamente com pessoas ali que estão naquela posição no cliente, mas tudo pode mudar amanhã. Então, e no escritório também. Então, eu vejo, assim, é óbvio que o relacionamento é muito relevante e muito importante. Mas eu não acredito que é só ele que segura uma contratação, né? Não é só isso que segura uma contratação. Então, Mari, os escritórios, e não só os escritórios, as PFs também dos escritórios, e mesmo da Omni, hoje é algo que eu venho trabalhando muito forte com o meu time, precisa ter posicionamento nas redes. O LinkedIn, para mim, é uma ferramenta excelente para entender esse posicionamento. Eu acompanho os escritórios muito por lá. Então, eu vejo qual que é o posicionamento desse escritório, como que ele se identifica em eventos, quando ele está ou não vinculado às empresas que estão fazendo essa transformação do jurídico. Então, se eles estão presentes, se eles não estão, como que está o posicionamento do escritório diante dessa transformação que está acontecendo? Então, o escritório que muitas vezes fica querendo atender tudo, não tem um posicionamento, não tem uma marca ali estabelecida, ou é só uma pessoa do escritório que você vê muito forte, mas você não vê o resto, né, do time ali que te atende no dia a dia, se posicionando, mostrando o que sabe, passando conhecimento. Então, isso eu acho super relevante para a gente ter a confiança no escritório. É como se fosse, você vai olhando, vai namorando aquilo, vai falando, esse escritório eu nunca tinha visto, que legal, olha o que ele falou. Aí vem um outro, ou então fala, nossa, esse escritório tá falando bastante de tecnologia, ele deve estar bem ligado nisso, olha que legal. Traz novidades, decisões, fala, esse escritório está se posicionando super bem nisso. Você vai namorando, vai chamando atenção, e no momento que você precisa, você fala, poxa, eu vi outro dia um escritório super posicionado nesse assunto, dá uma ligada e vê lá o que está acontecendo. Então, eu entendo que o posicionamento hoje nos eventos, no LinkedIn e outras mídias, né, jurídicas ou não, é super relevante para a gente ganhar confiança. E é óbvio, né? Falar o que pratica, não falar o que não tem condições de entregar. Mas é muito importante, o que é o forte do escritório, falar. Todo mundo do escritório falar, colocar, se você tem uma estratégia para isso mesmo. Bacana. Perfeito. E esse ponto que você trouxe, Elia, de falar o que pratica, é fundamental, porque aí eu vou até emendar na minha próxima pergunta, porque antes, por mais que esse posicionamento aconteça, você mantém esse contato, né? Se mantém no radar, no seu radar, né? Os escritórios se mantêm no seu radar. No momento em que você fala, esse escritório é legal, vê lá o que está acontecendo, existe um processo de avaliação desse potencial parceiro que ele vai precisar comprovar aquilo que está sendo colocado, quando está sendo colocado nesse discurso, nesse posicionamento. E aí eu queria que você contasse para a gente, como é que você faz essa análise de reputação
de um escritório, né, de um potencial parceiro jurídico, tanto dos aspectos, enfim, de análise de compliance, de capacidade técnica, mas também esses aspectos mais subjetivos que podem influenciar a sua percepção e principalmente a sua tomada de decisão. Legal, Mari. No primeiro momento, assim, o que eu acho que é legal, né? Tem muitos escritórios que procuram a gente e a gente fala, poxa, agora eu não estou contratando, porque a gente está com a matriz do ano, a meta do ano em andamento, eu não consigo tirar escritório agora, porque eu não estou com orçamento, mas daqui a um tempo eu tenho uma oportunidade. E tem alguns escritórios que eles conseguem, de uma forma sutil, manter esse contato, ora comigo, ora com alguém da minha equipe, ora encontra num evento e fala, você é da Omni, eu conversei com a Alessandra, e aí essa pessoa que encontrou comenta comigo, comenta com a gestora que trabalha comigo. Legal. Então, esse escritório, de uma forma sutil, ele consegue, mesmo sabendo que ali não é o momento, ir mantendo isso num tempo. E às vezes demora um ano, né? 1 ano e meio, mas uma hora esse escritório, ele como ele manteve isso vivo, ele é lembrado. E aí o momento que a gente abre, que a gente precisa de um escritório, a gente conversa com alguns colegas de mercado para pedir referência. A gente também lembra desses escritórios que estão aí vivos com a gente, procurando, tentando, e chama também. E aí, nesse primeiro momento, existe a avaliação de fornecedor que é feita pelo compliance, tem questões regulatórias, de reputação, né, posicionamento ali em mídias desse escritório para ver se não tem possibilidade de lidar com os dados com a segurança necessária. Então, tem toda essa avaliação de compliance, mas o escritório passando por essa fase, o meu time faz uma rodada de reuniões. Então, vão os advogados que atuaram com eles no dia a dia, os gestores dessas áreas, e eles fazem essa rodada aí para ver a apresentação de todo mundo. Hoje em dia, o que está pegando muito para a gente além da condição técnica, o escritório conseguir provar, mas mostrar na apresentação dados. Qual que é o resultado? Né? Você já fez isso mesmo? Então a gente fala assim, poxa, ficamos ali 1 hora, mas ele não tem uma carteira de revisional que ele atua. Relevante, não tem. Então, assim, nós não vamos pegar, né? Por isso que eu falo que às vezes é importante defender a sua especialidade ou o que você faz melhor. Tudo bem que às vezes a gente pega um escritório que já está dentro de casa para dar, assim, uma oportunidade dele fazer algo que ele nunca fez. Mas pegar um escritório que nunca trabalhou com aquilo, dentro de tantos especializados que tem no mercado, então a gente prefere pegar alguém que tem um pouco mais de experiência e mais especializado, que consiga ali naquela apresentação mostrar o resultado do trabalho que vem fazendo, então com dados mesmo, né? O que eu sempre falo evita apresentação com texto. É desnecessário a apresentação com texto, assim, a gente pode ter apresentação com dados, apresentação com as ferramentas tecnológicas que usa, como que ganha eficiência no escritório, como que vai conhecer o meu negócio e vai trazer melhorias para o meu dia a dia. Então, eu não gosto muito de ter, né, essa coisa de advogado nas apresentações, então, de ficar ali com muita explicação técnica, enfim. O que eu acho que a gente que precisa ir a ter uma estratégia comercial do escritório nessas apresentações. É muito importante, né? O comercial precisa estar aí forte, cuidando dessa reunião, para que primeiro saber quem que vai estar nessa reunião. Pode ser que seja um cliente que queira só receber técnica. Aí tem que levar técnica para ele vai adorar ficar 1 hora ouvindo técnica. Mas, por exemplo, se vier apresentar para a Omni, não é isso. Isso a gente vai tirar ali da seleção. Então, talvez, o que eu estou falando da Omni, do que é o meu público aqui, mas talvez o que tenha que fazer é conhecer esse cliente, saber em que momento que ele está e o que ele está querendo ouvir. E aí se preparar, né, do ponto de vista de estratégia comercial, para aí se apresentar do jeito que você pode entregar e esse cliente gosta de ouvir.
Então, é muito importante. Então, hoje, Mari, aqui na Omni, a gente vem olhando esses outros pilares que eu te falei. O quanto que essa empresa vai romper nos padrões, que ela consegue ser menos prolixa, mais objetiva, mostrar resultado com dados. É isso o que nos atrai hoje. E é óbvio, né? O quanto que ela está no mercado envolvida com as empresas de tecnologia. Não necessariamente ter que se render a uma empresa de tecnologia, não é isso que a gente está falando. A gente está falando em ser parceiro, estar estruturado, buscar eficiência nos seus processos, conhecer seus processos, né? E não ficar ali com aquele monte de trabalho operacional manual, aquele monte de pesquisas e pesquisas feitas também por pessoas que podem ser muito facilitadas pela inteligência artificial hoje, e aí o advogado consegue ter essa atuação mais estratégica de conhecer o cliente, de apresentar o que ele está precisando e ser mais específico ali na apresentação, né? Não fazer todas iguais, sabe? Perfeito. Perfeito. Gente, quem está aqui, não sei se vocês anotaram tudo, porque o que a Alessandra fez agora foi dar uma aula para a gente de funil de marketing, funil comercial. Ela descreveu um dos grandes mistérios aí do marketing jurídico, principalmente o B2B, que é essa jornada do cliente, né? Então a gente fala muito sobre isso, olha, de entender esse mapeamento, esses pontos de contato, essa manutenção de relacionamento, porque esse ciclo de contratação para as empresas, ele é mais extenso, né? Ele é mais longo. Então, você falou, às vezes são 6 meses, 1 ano, né? Não é incomum que os escritórios relatem para a gente que essa pessoa que me conectou no LinkedIn um tempão atrás, encontrei num evento, fiz uma apresentação, 1 ano depois é que a gente teve a oportunidade de fazer a proposta e poder prestar serviço para aquela determinada empresa, porque isso é comum nesse mercado, nesse relacionamento, principalmente com grandes empresas. E o que a Alessandra fez foi nos dar a honra e o prazer de conseguir ouvir na prática, né? No dia a dia, como é que isso acontece pela perspectiva de quem está aí sendo procurado, impactado pelas estratégias de marketing e comercial do escritório, né? Porque é exatamente isso. Muitas vezes o escritório fala, não, eu tenho a minha apresentação institucional, e, enfim, fica sempre muito engessado naquele formato, e é super importante fazer essa adequação, né? Em todo momento dessa jornada, né? Seja nos pontos de contato ali do relacionamento, do marketing, mas também, principalmente na hora de sentar à mesa, né? De fazer uma apresentação, em todos esses momentos entender o que eu vou entregar de relevante para este cliente, né? Para essa empresa e para a pessoa que vai estar representando essa empresa nesse diálogo, nessa conversa e nesse relacionamento. Então, Ale, eu te agradeço imensamente por ter assim aberto essa caixa de Pandora para nós, né? Para quem está aqui nos assistindo. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, que o pessoal vai levar, vai querer ouvir essa conversa mais vezes, né? Reler as anotações aí que fizeram, porque no fim do dia para conseguir dialogar melhor com pessoas como você, aproximar os escritórios de uma forma mais eficiente e mais valorosa para todos nessa relação, que a gente se dedica às estratégias de marketing jurídico.